Olá, então vamos para o vídeo, vamos para a primeira parte do estudo das festas do povo de Deus, o povo de Israel, que através do estudo passado, o plano de Deus da salvação, nós percebemos que nós que não éramos povo, passamos a ser povo de Deus. Nós que estávamos separados da comunidade de Israel, hoje Ele nos trouxe para perto. Os de longe, Ele trouxe para perto. Nós vimos isso no estudo passado, ok? Mas então hoje a gente começa a ver essas festas. Muito importante deixar desde o começo bem claro isso, meus irmãos, que tanto o entendimento da restauração das duas casas de Israel, como o entendimento das festas do povo de Deus, não é para que a gente venha a voltar a cumprir coisas da lei, muito pelo contrário, irmãos. Esse entendimento vai nos mostrar onde a verdadeira vontade de Deus nessas festas, ela é aplicada, ok? Então vamos lá, esse é o ciclo das festas, é a parte 1. As festas do povo de Deus obedeciam um ciclo anual para seu cumprimento. Lá em Êxodo 13 ele diz, eu botei assim, da mesma forma com slides, tá bom, pessoal? Porque para mim organizar as ideias, para mim fica melhor dessa forma, ok? Aí eu consigo deixar o estudo pronto, organizado assim, e depois a gente vai, você vai conferir na sua Bíblia o contexto também, ok? Lembrando que é um resumo de tudo, tá bem? Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Êxodo 13:10, ele diz, falando das festas, portanto tu guardarás este estatuto a seu tempo de ano em ano. Lá em Levítico 23 ele diz, depois falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, as solenidades, botei uma barra, festas do Senhor, que convocareis, serão santas convocações. Elas são as minhas solenidades, as minhas festas. Meu irmão, antes da gente continuar, vamos lembrar que Cristo, tudo isso aqui converge para Cristo, ok? Tudo que a gente vai ver, tanto da descendência, tanto das práticas da lei, todas essas coisas, nós vamos ver aqui no estudo, todas essas coisas da antiga aliança são sombras das coisas que haviam de vir. Então era uma projeção daquilo que é verdadeiro. Não que não era verdadeiro, era verdadeiro. Porém aquilo Deus mandou o povo israelita fazer para que fosse práticas proféticas do que havia de vir, ok? Então vamos lá, sempre, sem se esquecer que Cristo é o centro da nossa conversa, ok, irmãos? Cristo, o Senhor Jesus, é o centro da nossa conversa, é o Messias, né? Que já veio, morreu e ressuscitou para nos salvar. A palavra em hebraico que foi traduzida para solenidade ou festa é a palavra moed, que significa lugar determinado ou tempo determinado. E é a mesma palavra que aparece em Gênesis na criação do sol, lua e as estrelas. Vamos ver lá? Gênesis 1:4 diz assim, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, quer dizer, os luminares, sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Aqui nessa oportunidade aqui em Gênesis 1:14, a palavra que aparece aqui, que foi traduzida para tempo determinado, ou tem outras traduções que diz estações, para sinais e para estações, essa palavra aqui é essa palavrinha aqui, moed, ok? Que mais para frente no estudo nós vamos entender essa palavra, qual é o significado dela amplo, né? Ela aberta para a gente poder entender melhor, ok? Então o sol e lua e as estrelas foram feitos para sinais e tempos determinados. Por qual motivo Deus fez essa conexão com as festas? Porque as festas levavam em conta as fases da lua para acontecer. Veremos mais sobre isso durante o estudo. Então, cada festa tinha um dia determinado do ano, do calendário hebraico antigo, e através desse calendário, que era regido pelas fases da lua,
A própria lua, os dias em si, né, a mudança das fases, mostrava para o povo como eles faziam, quando eles deveriam começar as festas anuais. Lembrando que essas festas que a gente vai ver no estudo eram de ano em ano, ok? Quando entendemos as festas espiritualmente, as mesmas nos ajudarão a entender várias promessas bíblicas e profecias. Até mesmo o livro de Apocalipse ficará muito mais fácil de compreender. E essas festas obedecem a um ciclo. Sempre tinha que ser nessa mesma ordem, ok? Qual é a ordem? Páscoa é o sacrifício do cordeiro. Ázimos, que também é escrito ázimos em português. Primícias, sendo que essas três festas aqui, elas eram bem juntinhas, tá? Isso era num dia, o ázimo era no mesmo dia à noite, começava, e no terceiro dia depois essa aqui seria a nossa sexta-feira, sexta-feira à noite, sábado, e esse aqui seria o que a gente chama de domingo, é o primeiro dia da semana, a festa das primícias, tá? Aí vem Pentecostes, festa da trombeta, expiação com a Arca da Aliança e a festa dos tabernáculos. Isso aqui era o ciclo de um ano das festas, ok, amigos? Vamos começar então pelo estudo da festa da Páscoa. Vamos entender a Páscoa dos israelitas lá, para ficar bem claro para nós, ok? A festa da Páscoa começava no dia 14 do primeiro mês do calendário hebraico, que é dirigido conforme as festas da lua. Por isso Deus pôs os luminares para reger os tempos determinados e festas. A palavra Páscoa no original é Pessah. Aqui está escrito Pekar, né? Pekash, mas se lê Pessah. Tem vários jeitos de escrever, né, pessoal? Tantas vezes foi mudado o idioma hebraico ali, de tantas formas, né, até meio estranhas, porém, a palavra que é traduzida para Páscoa é Pessah, que significa passar por cima, pois Deus passou por seu povo para ferir os primogênitos dos egípcios. Vamos ver lá em Êxodo 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês, lembra que eles estavam ainda na terra do Egito, este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Você vai perguntar, era janeiro? Não, não era janeiro. Era um mês que a gente vai ver para frente, qual era, até o nome dele, se não me engano, a gente botou nesse estudo. Mas ok, no versículo 3 ele diz: falai a toda a congregação de Israel, toda, lembra? Aqui ainda estavam as 12 tribos. Você fez o estudo do plano de Deus da salvação, a restauração das duas casas de Israel com um só cabeça? Então, aqui ainda não tinha se dividido as tribos, o povo ainda estava no Egito. Dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Então eles tomavam um cordeiro. E o cordeiro, irmãos, era mais ou menos assim, ó, né? Era um filhote macho com menos de 1 ano de idade, porque depois de 1 ano de idade ele já virava então um carneiro, já muda o nome do animalzinho. Mas então o filhote do carneiro é o cordeiro, e era esse animal que eles tinham que sacrificar, tomar para si no dia 10 do mês. Eles tomavam para si, tiravam o cordeirinho da ovelha, da mamãezinha dele, da fêmea, né? Tiravam no dia 10, guardavam até o dia 14, a gente vai ver. Era mais ou menos uma fofurinha dessa aqui, ok? Então, continuando o verso 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. Verso 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula ou mancha de 1 ano,
que até 1 ano ele era chamado cordeiro, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia desse mês. Dia 10 eles pegavam um cordeiro, capturavam ele da mãe. Até o dia 14 eles guardavam, e todo o ajuntamento da congregação, de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem, e naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães ázimos. Já está falando da próxima festa, que a gente vai ver no próximo estudo, próxima parte. Com ervas amargosas a comerão. Então você vê que ele pede aqui para que eles tirassem, ao matar o cordeiro no dia 14, para que eles comessem, isso ainda no Egito. Páscoa, Deus passará por vós, vai passar por cima do povo, onde Deus visse, aquele Espírito enviado de Deus, visse o sangue sobre os umbrais das portas, aquele Espírito não entraria lá dentro. Ele não ia matar os primogênitos, né? Apenas ia entrar na casa que não tivesse o sangue. Então, quem não praticasse a Páscoa, quem tivesse sem o sangue do cordeiro sobre os umbrais da porta, essa pessoa ia perder o primogênito, tanto dos animais como dos humanos também. Essa foi uma das pragas que Deus mandou no Egito, a última, né? A última praga. Continuando lá no Êxodo. Não comereis dele, do cordeiro cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com a sua frissura, e nada dele deixareis até amanhã, que seria sábado, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Irmãos, tem coisas aqui que com mais tempo a gente poderia até estudar. Eu já estudei com irmãos também na congregação, na igreja, mas aqui tem muita coisa espiritual, né, irmãos? Quer dizer que ao comer o cordeiro, os lombos teriam que estar cingidos, que é aquele cinto que eles tinham que colocar nos lombos. Os sapatos nos pés. Tudo isso aqui representa aqui já, irmão, é como se fosse uma luz para aquela armadura de Deus que diz a palavra. Nós devemos tomar toda a armadura de Deus, ok? Já é uma representação dessa armadura que vem quando a gente crê no Senhor Jesus, essa armadura, né? Mas vamos continuar aqui, outro dia a gente estuda essa parte. Esta é a Páscoa do Senhor. Eu passarei pela terra do Egito essa noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Olha a Páscoa, passar por cima. No original está a palavrinha pesar. Eu passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. O perpétuo, ser um estatuto perpétuo, irmão, é que não tem fim. Agora me diz, como é que nós vamos hoje sacrificar um cordeiro? Assar ele no dia 14 do mês 1, passar o sangue dele no umbral da porta. Não dá, né? Para todos fazer isso, claro. Mas então por que Deus pega e fala que isso é um estatuto perpétuo? Ao a gente se deparar com isso, irmãos, é que essas leis que são declaradas por Deus, que são estatutos perpétuos, que vão até o fim, elas têm que ser cumpridas até o fim, é uma lei. Aí a gente lembra que o Senhor Jesus falou
que ele veio para cumprir a lei. Ok? Ele veio para cumprir a lei, não veio abrogar, porque não era para apagar a lei. A lei tinha que ser cumprida, mas todos erraram no cumprimento. Tanto é que houve aquela divisão das tribos. Ok, irmãos? Então, como é que eu vou fazer para cumprir hoje a Páscoa? Pois é, a Páscoa já foi cumprida. Cristo já morreu por nós. O sacrifício dele é completo. Mas vamos continuar, tá? A Páscoa era celebrada, então, no dia 14 do primeiro mês dos hebreus. O cordeiro era sacrificado à tarde desse dia, que era uma sexta-feira, para ser comido junto com os pães asmos. A Páscoa e ázimos iam da tarde do dia 14 até o dia 21, 7 dias de duração. Então, desde a Páscoa, o início da Páscoa ali, no dia 14 à tarde, à noite eles preparavam o pão asmo, com trigo, pão asmo, pão sem fermento. Ok? Esses pães asmos, a Páscoa já tinha acabado, mas os pães asmos, a partir do dia 14, eles tinham que contar 21 dias, 7 dias, se alimentando apenas dos pães asmos. Amém, meus irmãos? As leis do Antigo Testamento são sombras, figuras. Depois que a gente fez esse estudo aqui, até me veio a palavra projeções. Né? Se você olhar a sombra, nós vamos ver primeiro figuras do que está por vir. Né? Vamos ver o versículo ali, ó, mas vai olhando para a minha sombra. Ó. Portanto, Colossenses 2,16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, moedes. Você está conseguindo conectar as coisas e não esquecer, irmãos? É meio complicado isso no começo, claro, mas no momento, quando você vai se alimentando dessas coisas, isso vai virando uma rotina boa, uma rotina santa para nós. Ou por causa dos dias de festa, então ninguém julgue por comer, ou por beber, ou por causa dos dias de festa, não é o nosso carnaval, é a festa do povo de Deus, né? Ou da lua nova, que marcava o início de festas, ou dos sábados, o sétimo dia, que são o quê? Essas coisas, ó, são sombras. Olha lá, não sei se está dando para ver ali a sombra da minha mão, eu creio que está. São sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então você vê, o que está mais detalhado aqui? A minha mão ou a sombra? O que é verdadeiro aqui? A minha mão ou a sombra? Você está entendendo? A sombra, ela é real, ela é verdadeira, mas ela não traz detalhes, ela não é perfeita. Não dá para ver na sombra que eu estou com calo aqui na mão, nem aqui. Não dá para ver. Agora, na mão dá para ver. Então, a lei, as coisas da lei, os dias de festa, inclusive os sábados, que muitos ainda procuram impor para guardar o sábado literalmente, são o quê? Sombras, projeções daquilo que é real. Você está entendendo, irmão? Então, o que é real? É o que Cristo fez. O que é verdadeiro? O que Deus queria mostrar através da projeção, da sombra. Ele queria mostrar através da sombra o que é verdadeiro. Através da lei, ele quis mostrar aquilo que era verdadeiro, aquilo que estava sendo profetizado por ele através da sombra. Meus irmãos, isso vai ser muito maravilhoso a hora que você conseguir entender isso no coração, pois nós vamos nos incluir na palavra de Deus, não ser um povo, simplesmente um povo que está ali por estar, meio que entrou como penetra na vontade de Deus. Não, irmãos. Deus sabia tudo o que ia fazer. Ele sabia tudo o que ia acontecer. Nós não somos um trapo jogado a qualquer coisa. Claro, nós não temos valor algum, nós mesmos. Mas Cristo morreu por nós por nos amar.
ok? Então, quando ele fala essas coisas, é muito lindo, irmão. A gente tem que estudar isso, porque isso tem que estar claro dentro de nós, para que no tempo do fim, nós possamos estar prontos para o que der e vier. Por exemplo, algo que é complicado às vezes de falar é sobre o arrebatamento da igreja. Eu aprendi, muitos aprenderam nas denominações, ou às vezes pior, filmes, livros humanos, livros de homem, não a palavra, que o arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento, que inclusive Paulo já estava esperando o arrebatamento lá. Irmãos, isso é meio complicado de descer, depois que você entende o plano da salvação e olha para as festas como coisa futura, como sombra das coisas futuras, e você vai se encaixar nesse estudo em qual festa nós estamos hoje, que foi profetizado e está acontecendo. Não vai mais encaixar a doutrina do homem, irmão, na mente, no coração da pessoa que estudar a palavra de Deus. João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade é o que, irmãos? A verdade é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. Essa é a verdade. O que está escrito na palavra é a verdade. Não a doutrina do homem, não aquele livro extra, não aquele comentário que tem, que muitas vezes ajuda, mas às vezes, a maioria das vezes acaba atrapalhando. A verdade é o que foi escrito já há milênios. O comentário ou o livro que vem para tentar ensinar a palavra, pegando apenas alguns versículos isolados, aí já é doutrina do homem, que na maioria das vezes causa um monte de problema, né, irmãos? Divisão, escândalos. Mas ok, tudo no seu tempo determinado, a gente vai poder entender. O Cordeiro da Páscoa é uma sombra de Cristo, é uma representação, é uma projeção de Cristo. Isaías 53:7 diz: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a sua boca. Você percebe que ele está sendo chamado de cordeiro pelo profeta Isaías? Isso não está ali por acaso, irmãos. Óbvio, né? É a palavra. João 1,29 diz: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você, como eu fiz com os irmãos, né, pessoal, quando a gente estava fazendo esse estudo aqui na congregação a primeira vez, olha que aqui a gente pegou esse versículo para explicar que João fala do Cordeiro de Deus que tira o pecado, ele expia, ele arranca o pecado do mundo, ok? E esse mundo aqui é cosmos, e no grego é cosmos, que significa reino. O Cordeiro tira o pecado do reino, do cosmos, do governo dele, ok? Ah, então se João escreveu isso aqui, por que não tirou o pecado do mundo e não existe mais pecado? Ou será que não existe mais pecado no mundo porque o Cordeiro de Deus já veio e tirou? Aí tem algo que eu quero mostrar para vocês, irmãos. Só um minutinho, pegar um negócio aqui. Tá vendo essa fita aqui? Deixa eu pegar uma caneta também. Aqui, ó. Vamos contar que essa fita aqui é o tempo, é a história. Circular assim, ok? Vamos pegar um caso que aconteceu. Vamos falar do sacrifício do Cordeiro. Não vamos nem falar de Isaac, não precisa, só para a gente entender, tá? O Cordeiro de Deus sendo sacrificado. Vamos montar aqui uma linha do tempo, não vou escrever na mesa, claro, mas eu vou botar aqui para você poder ver. Chegar mais perto fica melhor. Tá vendo aqui?
Vamos dizer que aqui embaixo aconteceu a primeira Páscoa, ok? Aí cada giro da fita na minha mão é o tempo passando. Aí passou um ano, aconteceu de novo a outra Páscoa. Uma Páscoa aconteceu aqui, outra Páscoa aconteceu aqui, lá atrás. Apenas como sombra. Mas o tempo continua passando e as coisas vão se repetindo profeticamente. Cada vez que eles praticavam a Páscoa, só estou falando da Páscoa, tem todas as festas, todos os acontecimentos, as pessoas que nasceram, tudo. Isso, a minha mão é a linha do tempo. E vai passando. Vai se repetindo de ano em ano, de ano em ano, até vir o cumprimento literal da Páscoa, que é quando Cristo morre por nós na cruz. Você percebeu? Deu para entender? Cada vez que a linha toca no chão, na minha mão no caso, é o acontecimento que se repete. Ó, Páscoa, Páscoa, até chegar a Páscoa das Páscoas, vamos falar assim, que é Cristo morrendo por nós. Ok? Se cumpriu a Páscoa, mas daí tem asmo também. Tem a festa dos asmos, tem primícia, que vai de ano em ano se cumprindo. E as coisas de Deus, irmãos, elas são assim. Elas vão se repetir profeticamente até que o cumprimento literal delas venha acontecer. Isso é muito maravilhoso. Aquele preenchimento do coração, a gente percebe aqui. Então, o Cordeiro de Deus, Cristo, morreu na Páscoa. Aqui não tinha morrido ainda. Cristo ainda estava vivo. Não tinha sido sacrificado o Cordeiro. Mas João já profetizou. João era profeta, lembra? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele já morreu e tirou o pecado do mundo? Literalmente já? Não. Ele já morreu e tirou o pecado do reino dele, que é o corpo de Cristo, a igreja, que ainda não está completa? Não. Espiritualmente sim, ele tira, a gente pede perdão, ele tira o nosso pecado. Ele perdoa. Mas lembra, tudo que se repete de ano em ano, de tempos em tempos, moedas e moedas, isso vai se repetir de novo. Amém, irmãos? Até chegar o tempo profético literal do Cordeiro de Deus tirar o pecado do cosmos. Procura lá no hebraico, no aplicativo do celular tem essa palavra, tira o pecado do mundo. Sem traduzir isso aqui é tira o pecado do cosmos, que é o governo dele. Ok? Continuando. O povo de Deus era aceito por Deus apenas depois de sacrificar um cordeiro, e apresentar o pão asmo. Claro, todas as festas, né? Assim também nós somos aceitos por Deus após a morte e ressurreição de Jesus. Amém, irmãos? Lembra que Cristo, ele morreu por nós, ele assumiu todo o nosso pecado e estava morrendo lá quem? Paulo diz, nós morremos com ele, fomos sepultados com ele e ressuscitamos com Cristo. Profeticamente estava acontecendo ali na morte na cruz, a nossa morte, profeticamente, não literal, mas um dia nós vamos morrer também, ok? Se um dia nós vamos morrer, um dia nós vamos ressuscitar, porque Cristo ressuscitou. Ah, mas foi Jesus que ressuscitou, você vai dizer. Porém, Jesus é o quê? Ele não é o cabeça da igreja? A igreja não é o corpo de Cristo? Ok? Então, quando ele ressuscita, muitos irmãos têm pregado isso, eu acho maravilhoso. Quando ele morre a cabeça e o corpo, sim ou não? Agora, quando é sepultado a cabeça e o corpo. Quando ele ressuscita a cabeça e o corpo. Cristo, cabeça, corpo, igreja.
Ok? Vamos ver mais isso. Romanos 5, verso 6 diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo. Quando Paulo fala a seu tempo, ele estava falando de festas, irmão. Moed, Paulo conhecia as festas como ninguém. Ele era instruído, judeus e judeus, nascido fariseu e tal, da tribo de Benjamim. Ele tinha todo o conhecimento das Escrituras, ele conhecia todos os profetas, ele conhecia todas as festas. E quando ele fala isso aqui, ele tem na cabeça: Cristo morreu a seu tempo, pelos ímpios, nós. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, já é outra festa isso aqui, seremos por ele salvos da ira. É aqui que alguns irmãos às vezes se complicam e não entendem que ira que é essa, irmãos. Ele vai nos salvar da ira dele, porque fomos justificados pelo seu sangue. É a ira de Deus aqui. No tempo do fim tem duas iras, tem a ira do mal, a ira do diabo e a ira de Deus. A ira de Deus ele vai nos guardar, ok? Mas ai de vós terra, porque Satanás desceu até vós com grande o quê? Ira. Aí começa a perseguição da igreja, né? Romanos 5,10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ao morrer, é a anotação minha. Quando não tem o versículo embaixo, é a anotação minha, lembra? Ao morrer por nós, como um cordeiro na Páscoa, o Senhor Jesus recebeu todo o poder do Pai. Filipenses 2,8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Isso é tão lindo, irmão, entender por que foi morte de cruz. Por que ele teve que ser pendurado no madeiro, morrer por nós? Se ele não era o cordeiro, não era só ele ser imolado com a faca, ser sacrificado com uma faca e derramar o sangue dele e o corpo ser assado, ele não é o cordeiro? Não era assim, porque ele tinha que cumprir aquela passagem de Ezequiel 37, onde dos dois povos, no Etz, madeiro, lembra do estudo lá? Dos dois povos, fez um só povo. Nele, pela cruz, Paulo fala em Efésios 2,11, né? Ele nos reconciliou, desfazendo em si a inimizade, por aí vai, né? Volta lá, se você não entendeu isso direito, volta lá no estudo do plano da salvação, irmão, que você vai entender. Essas coisas a gente tem que estudar, se não estudar a gente não percebe, né, no coração. E vi na destra do que estava, já Apocalipse 5, né? E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, João, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Lembra dos reinos? Tribo de Judá. A raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro. Veja, João viu o cordeiro da Páscoa, que é Cristo.
como havendo sido morto. E tinha 7 pontas, 7 chifres, né? 7 pontas são 7 chifres. E 7 olhos. Imagina um cordeiro com 7 olhinhos. Né? Foi o que João viu. Era uma visão. Que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Você sabia que Deus tem 7 Espíritos, irmãos? Nós temos que estudar isso, hein? Para você que nunca viu um estudo sobre isso, a gente vai fazer aqui. Eu estou me prometendo um monte de estudo. Tomara que dê tempo da gente fazer tudo, né? Então vamos lá, irmãos. Verso 7. E veio, aquele cordeiro veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos no céu. Não está escrito no céu, está escrito sobre a terra. É o reino milenar de Cristo na terra. Ao participarmos da carne do cordeiro, minha anotação, e bebermos do seu sangue, que é a representação da Santa Ceia mesmo, temos acesso à eternidade. Assim como o povo no Egito comeu o cordeiro e foi livre do espírito da morte, podendo assim ser aceito por Deus e entrar depois na terra prometida, que é símbolo da ressurreição. Jesus, pois, lhes disse, João 6, né? Na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do filho do homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu o vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Na próxima parte vamos falar dos pães asmos e o que eles significam. Então, meus irmãos, deu para entender o estudo de hoje? Desse vídeo você percebeu que Cristo, ele é a parte verdadeira daquilo, a parte profética literal daquilo que era profético apenas, a sombra e o literal. Ok? Essa foi então a festa da Páscoa. Espero que você tenha gostado desse estudo. Como o pessoal diz, deixa um joinha ali, curte esse vídeo aqui, compartilha com quem você ama. Quer deixar um comentário, uma pergunta, deixa nos comentários ali. Se eu souber, eu vou explicar. Essas coisas aqui, irmãos, nós estamos estudando junto também. Né? Ninguém aqui é dono da verdade para dizer não é assim, bater o martelo. Não, a gente quer sempre aprender mais com o Senhor. A princípio, hoje, é isso. Que Deus abençoe a todos e até o estudo dos pães asmos. Tchau, tchau.